Os Yonkou são aqueles que controlam o mar, pelo menos do novo mundo de One Piece. Todos eles aparentemente possuem um território específico ao qual eles comandam e certas ilhas espalhadas por todo o mar. E a gente sabe que com a queda de dois desses imperadores, a gente muito provavelmente iria ter, o surgimento de novos dois imperadores. E obviamente a gente tem uma ideia de quem podem ser. Mas antes da gente chegar em qual são esses dois, vamos debater um pouco sobre como os outros personagens podem ter se tornado imperadores. E isso aí passa meio que não por um teste, não por uma prova, eles não precisam mostrar que eles são capazes de dominar o mar. Até porque não depende apenas deles. A gente sabe que Mihawk rivalizava com Shanks, que é um imperador do mar, mas ele nunca se tornou um. Por quê? Porque Mihawk basicamente não tinha interesse, ele não tem essas ações e além disso ele virou um Chichibukai. Obviamente para não ter incômodos na marinha e tudo mais. Ou pelo menos isso é o mais óbvio a se pensar. A gente sabe que ele tem a força, mas ter um Yonkou não requer só força, mas sim também é necessário diversas outras pequenas coisas que influenciam naquele que será nomeado um Yonkou. Vamos pegar, por exemplo, o Barba Negra. Ele é o que a gente mais tem noção de como se tornou o Yonkou, porque a gente viu acontecer. Primeiro, a gente lembra lá em Jaya que ele saiu basicamente de um barco, tentando caçar o Luffy, vendo que ele não ia conseguir, ele traçou o plano dele para ele conseguir entrar para os Chichibukai. Fazendo isso, ele então invadiu o Impel Down e conseguiu tantos outros piratas que eram considerados do nível mais alto de periculosidade. Então a gente tendo esse movimento dele, e aí logo depois ele indo para Marineford e causando um alvoroço na grande guerra dos melhores, ele conseguindo roubar a Akuma no Mi, ele meio que ganhou o seu spot nesses Yonkou. Ele ganhou o seu momento de brilhar durante toda aquela guerra, roubando a fruta e garantindo a ele mesmo aquela fruta do Barba Branca, que é a Gura Gura no Mi. Isso que nunca tinha sido antes visto no mundo de One Piece, obviamente que influenciaria muito não só na recompensa de Barba Negra, mas também na força dele. Mas como eu disse, isso não é o suficiente para tornar alguém um Yonkou. A gente precisa de mais. E após o nosso pequeno intervalo de 2 anos com os nossos chapéus de palha, a gente vê que ele se tornou um imperador. O que provavelmente aconteceu foi que ele começou a ganhar espaço no novo mundo, conquistando territórios, utilizando obviamente a violência, conquistando o seu espaço aos poucos. Vemos que ele já tem uma ilha que é a Hachinoso, que ele chama de dele, basicamente, e que ele controla. Então ele deve ter expandido os seus territórios, deve ter tomado e deve ter mostrado muita força durante esse time skip. Tanto que ele lutou na guerra do acerto de contras contra o Marco e outros remanescentes do bando do Barba Branca e venceu. O que já é uma grande prova de força, já que o Marco tinha um grande nome não só no bando do Barba Branca, mas também no novo mundo. Dito isto, vamos comparar o que ele fez agora com o que o Luffy fez. A gente vê que o Chapéu de Palha está numa crescente, e obviamente ele está com tudo para se tornar um Yonkou, até meio que já sendo revelado isso de antemão. A gente sabe que a recompensa do Luffy vai variar aí, talvez mais do que a do Barba Negra hoje, não porque ele se tornou um Yonkou, mas sim porque ele derrotou Kaido, que era a criatura mais temida da Terra, que é aquele considerado o ser mais forte. Não só isso, mas a gente lembra também de coisas que aconteceram nos arcos anteriores. Ele em Whole Cake foi dado como o maior culpado pelo casamento da Mama ter ido pelos ares, e além disso ele foi dado como o principal líder não só do bando dele, mas também de Gang Bad e alguns outros que estavam lá. Isso faz muita diferença, porque dá a impressão de que ele tem mais aliados do que ele realmente tem. Além disso, os territórios que ele obviamente controla nesse momento são poucos, como se fosse dele. Ele não chegou lá e botou a bandeirinha dele. Ele ainda está caminhando aos poucos. Ele falou que ia tirar a Ilha dos Homem-Peixe da Mama, porque, era o lógico a se fazer, porque ele tem contato muito forte com os Homem-Peixe. Então, ele meio que estabeleceu que aquele território era dele, sem
enfrentar as consequências disso ainda. E obviamente o Wano vai carregar a bandeira do Chapéu de Palha. Talvez não fisicamente, mas simbolicamente, né? Afinal, ele tem todo o direito de proteger o Wano e dizer que ele é... que aquela ilha faz parte do território dele. Ele fez não só Momo, mas tantos outros do país Wano confiarem nele para ele se tornar alguém importante para aquele lugar. Tanto que ele é dado como o salvador, né? O Joy Boy, aquele que todo mundo queria conhecer e que era do mesmo nível de conhecimento do deus da espada Ryuma. E como eu já disse, o Luffy já tem uma caminhada muito forte, ele tem uma frota gigantesca, né, que deixou ele ali com a recompensa de 500 milhões, depois ele entrou no bando de uma Yonko e simplesmente fez uma zona, derrotou 2 dos seus capitães, então assim, e aí já foi para 1 bilhão e 500 milhões. O porquê que essa recompensa teria que passar 4 milhões, né? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas na minha opinião vai. Porque a base de como as recompensas aumentam é a derrota do vilão. E o vilão que foi derrotado tem uma recompensa maior que 4 bilhões. Então, na minha opinião, é meio lógico que a do Luffy vai ser maior do que isso. Mas eu vou fazer isso em um outro vídeo e explicar cada passo dessas recompensas e como elas funcionam. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar agora falando sobre os outros 2, né, as outras 3, na verdade, possibilidades que podem se tornar os novos Yonko. Os 2 mais óbvios são Law e Kid, os 2 que foram capazes de derrotar a Big Mom e fazer com que ela saia, tenha sido basicamente expulsa do cargo de Yonko, né? É que a gente pode chamar assim. Ela foi derrotada muito drasticamente, ela foi derrotada de maneira feia porque ela não conseguiu mostrar metade do que Kaido mostrou. A gente viu uma diferença muito grande de poder entre Kaido e Big Mom. E eu acho isso meio triste, porque eu esperava bastante dela nesse arco, porque ela tinha potencial realmente para mostrar isso. A realidade é que isso não aconteceu. Diferentemente da luta no topo do domo, que a gente viu o Kaido falando diversas vezes sobre Haki, né? A luta de baixo, do andar de baixo, ela se baseou muito nas frutas. A gente viu habilidades das frutas e o despertar sendo muito mais trabalhado do que na luta de Luffy e Kaido. Tanto que a gente vê que o golpe final é baseado na fruta do Law. E diga-se de passagem, que golpe! O Law basicamente saiu de alguém que não conseguia derrotar o Doflamingo para alguém que, no momento em que ele precisou utilizar um golpe forte que realmente causasse dano, ele foi capaz de desenvolver esse golpe. Isso é bastante interessante, afinal ele não conseguiu fazer nada contra o Doflamingo e a gente vê uma evolução boa do personagem durante todo esse tempo. E aí a gente pensa aí que o Doflamingo tava no seu auge, só que ele tava parado, então é difícil entender se ele realmente parou de evoluir desde aquele momento. Mas o que a gente sabe é que o Law realmente se tornou alguém muito forte. Dito isto, eu vou falar do futuro dele, que não é se tornar um Yonko. O bando dele é muito escasso, os personagens não são nada fora do comum, a gente não tem alguém que realmente é forte no bando dele, ou que a gente pelo menos olha e fala assim: pô, esse cara é brabo. Diferentemente do Kid, que tem o Killer ao lado dele, querendo ou não, ele é um supernova. O Law meio que não tem tanto interesse assim em encontrar o One Piece, mas agora a gente viu que ele tem uma nova vontade, que é ver a tempestade que os D vão causar no mundo. E isso pode estar diretamente relacionado com o desejo do Luffy de se tornar o rei dos piratas. Afinal, o Luffy é aquele que vai causar não uma tempestade, mas sim um tsunami no governo mundial e em toda a marinha, todo esse sistema corrupto que eles têm. Além disso, todos os movimentos dele foram basicamente baseados nos do Luffy, né? Porque eles estão numa aliança. E quem sempre recebeu os créditos foi o Luffy. Então, a gente vê uma questão muito impactante aí para ele não se tornar um Yonko. Então eu acho que ele, não sei se ele vai acompanhar diretamente o Luffy nessa caminhada final, né? Na saga final. Mas eu acredito que ele pode ter bastante importância para a parte final realmente, para estar observando e talvez até ajudar o Chapéu de Palha, né? Querendo ou não, todos os fãs adoram o Law, né? O design dele, a habilidade dele. Acho que todo mundo tem vontade de acompanhar a jornada do Luffy junto com ele até o final.
Eu acho impossível ele entrar pro bando, né? Apesar de eu querer tanto. Mas eu acho que ele pode acompanhar aí, talvez participando da frota, talvez não exatamente participando, mas participando, se é que vocês me entendem. Mas eu não acho que passa muito disso. O Kid, como eu falei, tem o Killer como seu braço direito, já é alguém forte, o bando dele parece bem badass, parece boladão, querendo mostrar que eles chegaram para ser diferentes, mas na verdade eu acho muito improvável isso acontecer também. Se tornar um Yonko requer muito mais do que um bando forte, mas influência no novo mundo. Alguém que precisa ser forte o suficiente para transformar aquele território em torno dele. E eu não vejo o Kid influenciando ninguém. Na verdade, eu vejo o Kid só sendo cruel com as pessoas. Como é que ele vai dominar um território sendo que ele basicamente vai querer destruir a ilha e o território no geral? Então eu acho muito improvável que o Kid se torne um dos Yonko por conta disso. A natureza dele não permite com que ele tenha tantos aliados assim, você não vê isso nele. E querendo ou não, agora não é o momento de aparecer novos personagens pro bando dele ou algo do tipo. Talvez até apareça, mas eu acho que nada disso vai realmente fazer diferença para que alguém seja Yonko ou não. Eu acho que na verdade a pessoa que vai se tornar o Yonko já está premeditado, já estava premeditado há tanto tempo. Eu vou deixar aí na tela uma capa passando, uma capa de um capítulo para mostrar quem realmente é o quarto imperador confirmado, ou nem tão confirmado assim, mas sim, Bug. A gente sabe que ele vai ter um impacto nessa obra, ele já falou sobre se tornar um Yonko e ele já apareceu numa capa com Shanks, Luffy e Barba Negra. Qual é o sentido de tanta coincidência? Eu não sei. Antes de falar disso, vamos falar um pouco sobre o futuro do Kid. O Kid é alguém que vai acabar perecendo no novo mundo se continuar com essa arrogância. Então eu acho que ele pode acabar entrando no bando de alguém realmente quando ele vê que ele não tem chance, ou ele vai acabar só seguindo o destino da derrota, porque ele não tem força suficiente para se tornar o rei dos piratas. A gente viu na batalha contra Big Mom que quem mais causou dano nela foi o Law. E aquele que consegue dominar o mundo, consegue ser o mais forte, ele precisa de um haki avassalador. Por mais que o Kid tenha haki do rei, ele não mostrou essa habilidade toda, então ainda falta algo para ele e eu não sei se ele vai ter tempo de conseguir pegar ou conseguir desenvolver esse algo. Obviamente, diferentemente do Luffy, que consegue usar não só os hakis, mas sua fruta muito bem, que tem um caminho muito mais sólido pela frente, companheiros muito mais sólidos, obviamente por ser o protagonista, mas enfim, nessa jornada a gente vê algo muito mais do Luffy do que do Kid, mesmo o Kid tendo sido apresentado como o Supernova mais forte, digamos assim, por sua recompensa ser maior que a do Luffy, ele parecer realmente alguém cruel e tudo mais, mas eu acho que ele se perdeu com o tempo. Agora voltando para o Bug, sim, eu acho realmente que o Bug vai se tornar o Yonko. E eu não tô muito contente com isso. Vamos ser bem sinceros que o Bug se tornar um Yonko é um pouco estranho, é um pouquinho sem noção, porque a gente basicamente tá vendo alguém que é uma sátira se tornar um Yonko. A gente tá vendo um personagem que nunca foi feito para ser forte, nunca foi feito para lutar, né? Pelo menos frente a frente com alguém realmente capaz. E ele vai se tornar um Yonko na frente de todo mundo. E isso é curioso porque a gente tem diversos personagens que são covardes e acabam se dando bem no mundo de One Piece. Um deles é o Usopp, o outro é o Bug. E isso, né, vai se pagar para ele da maneira mais engraçada possível. Talvez até com o Evil entrando no seu bando, eu acharia isso estranho, mas é capaz. O Bug tem um grande espaço no novo mundo para realmente se tornar um Yonko. Ele já tem territórios a seu favor, ele já tem influência a seu favor. Então, basicamente, ele tem tudo o que requer uma pessoa se tornar um imperador. Ele só não tem força. Mas, como eu disse também, tudo é narrativa. A maneira com que Whole Cake foi contada pro povo, pro governo mundial, para todo mundo, foi bastante exagerada para aumentar a recompensa do Luffy. Isso pode acontecer da mesma forma com o Bug. Então,
Eu acredito que isso possa acontecer, por mais que eu não esteja tão feliz com isso, né? Vamos ficar de olho, daqui a pouco devem começar a sair os spoilers e... Então, tomem cuidado quem não quer receber spoilers. Lembrem que o próximo capítulo vai ter uma capa muito doida, né? Uma página final muito doida, segundo o Oda, ou pelo menos o que a gente espera que seja o final de Wano. Então, fiquem de olho. Vamos acompanhar esses momentos finais do arco de Wano, tem bastante coisa para debater. Assim que acabar o arco vai ter mais coisa para debater, porque talvez a gente tenha novidades do jornal e tudo mais. Então, fiquem de olho, essa semana e os próximos meses aí, os próximos meses vão ser bastante agitados. Então, valeu, falou. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like, seu comentário. Eu fui.